Boa noite a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui no Irmão Tomé, entre amigos, né, no meio dessa grande família espírita, aos quais eu devo muito. Então vamos a esse tema que para nós é muito importante, porque toca, do ponto de vista prático, a vida de todos nós, sobretudo nesse momento em que nós percebemos na sociedade uma discussão forte sobre alguns aspectos da vida. Nós estamos nos deparando com discussões acerca do aborto, recentemente o uso de células-tronco para pesquisa, o aborto de anencéfalos, sobre a eutanásia, enfim. Então, o conceito de vida, esses conceitos precisam ser revistos por nós, e a proposta, então, desse assunto é que nós repassemos esse conteúdo do ponto de vista da doutrina espírita. Mas para nós falarmos sobre o pensamento da doutrina espírita, nós queríamos apresentar o pensamento que hoje já existe também no meio acadêmico, no meio científico. Porque muitas vezes nós podemos ter a ideia que estamos defendendo uma ideia religiosa, religiosa no sentido de mística, em que nós fazemos isso apenas por uma devoção, por uma fé. É também por isso, mas nós queremos mostrar que nós podemos hoje, já contamos com uma gama de informações científicas que nos permitem, além da fé, além do misticismo, nós também nos basearmos na informação científica para nós fundamentarmos esses conceitos. Essa é a recomendação de Allan Kardec, que o Espiritismo é uma religião, é uma ciência de caráter progressivo. E nós, então, aproveitamos todo o conhecimento científico nesse sentido. Então, quando nós falamos de gestação e psiquismo fetal, é importante nós entendermos os termos do que se trata. Então, vamos lá, não quero me delongar nesses conceitos, mas eu acho que é importante passar por eles. Então, gestação caracteriza-se pela presença no organismo da mulher de um óvulo fecundado. Então, é a presença do óvulo que foi fecundado dentro do corpo da mulher. Isso é gestação, é um conceito que está no tratado de ginecologia, de obstetrícia mais lido, mais estudado na América Latina, sobretudo na língua portuguesa. Bom, gestação e psiquismo fetal. Então, gestação, já falei. O psiquismo, então. Psiquismo é o conjunto de características psicológicas de um indivíduo, é o conjunto de fenômenos psíquicos e processos mentais, é a energia inteligente. Veja bem, isso é um conceito da ciência ortodoxa, da ciência ordinária, da filosofia. É uma energia inteligente gerada pelo cérebro. Então, essa é a visão dos materialistas, né? Uma energia gerada pelo cérebro, psiquismo. Ou também pelo espírito, aí já nos contempla, ou alma, consciente ou inconsciente. É uma força inteligente que comanda ou pode comandar e ser de forma a realizar os seus desejos. Bom, esse conceito é o que interessa aos pesquisadores da universidade, ok? Também contempla, de certa forma, os nossos anseios aqui enquanto espíritas. Mas é dessa forma que entendem lá as pessoas, os psicólogos, os psicanalistas e os filósofos, pessoas que estudam a mente, o psiquismo. Bom, o professor Lamartine Palhano, nosso saudoso companheiro espírita, nos diz que psiquismo é o que é relativo aos fenômenos ou processos mentais, conscientes ou inconscientes, de um indivíduo ou de uma coletividade. Então, o psiquismo, ele pode estar relacionado a uma coletividade também. E nós falamos de fenômenos mentais conscientes ou inconscientes. Aqueles que acontecem quando nós ainda não estamos em plena consciência das nossas faculdades mentais. Ok? Quando estamos doentes, em coma, quando nós temos esquizofrenia, quando é um embrião, porque existe psiquismo, né? Então, o psiquismo está relacionado a todas essas situações, na visão espírita trazida pelo professor Palhano. Bom, psiquismo fetal. Feto. Chama-se de feto o estágio de desenvolvimento intrauterino que começa após 8 semanas após a concepção. Concepção é a entrada do espermatozoide dentro de um óvulo. Concepção. Então, a partir daí já se chama feto.
e inicia-se após 8 semanas após a concepção e que vai até o fim da gestação. Bom, é o estágio anterior a esse, antes de 8 semanas de gravidez, nós chamamos de zigoto ou embrião. Do ponto de vista do que nós estamos estudando, psiquismo fetal, ou também podemos chamar de psicologia pré-natal, a psicologia pré-natal se dedica ao estudo do comportamento, desenvolvimento psicoafetivo e emocional do ser humano no período anterior ao seu nascimento. Não está preso a esse conceito anterior. Feto seria apenas 8 semanas de gravidez. Mas, para não ficar uma expressão muito grande, psiquismo embrionário e fetal, ou psicologia embrionária e fetal, resumiram em psicologia pré-natal ou psiquismo fetal, ok? Então, quando eu falar aqui psiquismo fetal, eu estou me relacionando a todo esse período anterior ao nascimento. Bom, então é importante nós repassarmos algumas questões de biologia, e eu vou procurar ser bem sucinto com isso. Antes, já existe de um certo tempo essa discussão da psicoembriologia, e esse autor ele diz o seguinte, que acrescentando ao que Freud já nos falava sobre as fases do desenvolvimento psicossexual do ser humano, né, que nós temos lá um ensaio sobre a teoria da sexualidade, 1920, Freud já falava que nós temos, todo ser humano vive uma fase oral, uma fase anal e uma fase genital no desenvolvimento da sua sexualidade. Esse autor fala que nós temos uma fase umbilical, ou seja, dentro do útero, acrescentando então um período anterior a esses aqui que o Freud falava. E por que eu estou trazendo isso aqui? Eu não vou falar de psiquismo, por que eu estou falando de desenvolvimento psicossexual? Porque Freud acreditava e defendeu a ideia de que os fenômenos sexuais e os fenômenos psíquicos, eles são praticamente uma coisa só. Eles estão intimamente ligados. Eu acredito que esse é um reducionismo importante para a época, mas que hoje nós podemos ampliar um pouco mais a visão. Existem, sim, essas fases no desenvolvimento psicossexual, isso é muito importante, mas também existem outras forças que impulsionam o desenvolvimento psíquico e sexual do ser humano, né? Não apenas a sexualidade. Nós sabemos dos patrimônios do espírito pela reencarnação. Mas é interessante notar que um autor da psicologia, da psicanálise, ele vem dizendo que é interessante adicionar a essa visão do Freud um período anterior. Eles próprios, dentro da ciência tradicional, incomodados com essa visão que foi apresentada, importantíssima, porém, no entendimento desse autor, incompleta, porque Freud não considerou esse psiquismo dentro do útero. Não discutiu, né? Não estudou. Bom, do ponto de vista da biologia, para que nós tenhamos um feto, nós precisamos de gametas. Gametas são as células reprodutivas, e no caso são necessárias a contribuição do homem e a contribuição da mulher. No caso dos homens, a contribuição é o espermatozoide, e no caso da mulher, é o óvulo. Os espermatozoides são produzidos nos testículos e ficam disponíveis ali, eles demoram um tempo até estarem maduros, e eles são produzidos continuamente. Todo dia tem a produção de espermatozoides. Já a mulher, ela produz em um dos seus ovários, então o ovário, a trompa, o útero, a vagina, localizado na região pélvica. Os ovários produzem uma vez por mês um óvulo apenas, o que permite que a mulher possa engravidar a cada mês. Bom, e o encontro a concepção, que é a entrada. Bom, então está aqui um óvulo, né? Um ovário. Esse ovário foi cortado ao meio e está mostrando aqui o desenvolvimento de uma célula que começa no dia da menstruação, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega o dia da ovulação, 14 dias depois, ela é liberada pelo ovário. E aí, então, o que acontece? Esse óvulo, aqui está grandão agora, ele é visitado por um espermatozoide. Esse espermatozoide penetra no óvulo, e isso é que nós chamamos de concepção. E isso acontece onde? Na trompa. Então aqui está a trompa, o útero, uma parte do útero, né? O ovário, o óvulo está aqui, os espermatozoides estão aqui, um entrou dentro do óvulo, concepção. Então aqui já tem
um embrião ou zigoto, ok? Bom, o tempo passa e por volta de uma semana depois, esse zigoto ou embrião chega até o útero e entre 7 a 14 dias, entre 10 a 14 dias depois, esse embrião ele está fixado, ele está nidado, ele mergulha no tecido do útero, que nós chamamos de endométrio, aquela parte que a mulher elimina todo mês pela menstruação quando não engravida. Então, esse preparo que a mulher elimina todo mês, ele é mantido, é preservado quando ocorre a gravidez. É ele que vai aconchegar o embrião na sua intimidade. A gente tem uma foto na frente. Depois que acontece a fecundação, depois que acontece a entrada do espermatozoide dentro do óvulo, então, imediatamente, um tempo depois, cerca de 24 horas depois, essa célula, o zigoto, começa a se dividir. A primeira divisão acontece por volta de 24 a 30 horas depois. E vai dividindo, até que fica com 32 células. Esse conjunto passa a ter 32 células. Então, uma divide em duas, duas divide em quatro, quatro em 8, 16, 32. Nós temos aqui, então, a gástrula. É nesse momento, a gástrula, que nós teremos a implantação do ovo. Então, está aqui mostrando a divisão. Isso aqui são fotografias reais, não é esquema. É nesse momento da gástrula que acontece a implantação do ovo no útero. Até esse momento, essa estrutura tem o mesmo tamanho dessa. Dividiu-se bastante, porém o tamanho é o mesmo. Ainda não teve crescimento. Então, agora, nesse momento da gástrula, o óvulo foi desprendido, aconteceu a fecundação, agora vai acontecer a nidação, que é isso aqui, ó, o embrião mergulhou no endométrio, a parte mais interna da cavidade uterina. Bom, a nidação, isso aqui é o embrião, então ele vai emitindo digitações, emitindo como se fossem raízes, dedos que vão entrando nesse endométrio por um processo que nós não conhecemos. É automático e nós não conhecemos. Sabemos o que acontece, mas não sabemos como. Não sabemos que forças governam essa divisão toda que eu mostrei até agora e nem por que acontece essa entrada, esse mergulho, essa nidação, esse mergulho do embrião no útero. Mas o embriãozinho ele vai se ligando aqui e isso é muito precoce. Vejam vocês, com 5 semanas. 5 semanas de atraso menstrual. 5 semanas de atraso menstrual. Na verdade, 3 semanas, desde que aconteceu a ovulação e a fecundação. Ok? Então é muito pouco tempo para que já haja uma troca de sangue entre o útero e a estrutura do embrião. Então é a partir dessas digitações aqui que o trofoblasto vai entrando no endométrio, que vai formando vasos sanguíneos, e aí então já começa a acontecer essa troca de substâncias entre a mãe e o bebê. É por isso que quando uma mulher ela toma um remédio que poderia causar danos ao bebê, até 6 semanas de gravidez, 6 semanas de atraso menstrual, nós não preocupamos, porque ainda, antes disso, não tem passagem de sangue, troca de substâncias da mãe com o bebê de uma forma importante. Então, ou acontece tudo, que é o aborto, ou não acontece nada, porque aquela quantidade foi insuficiente. E geralmente o que pode causar um aborto nessa fase, por elementos que vêm de fora, é, por exemplo, a radioatividade de uma bomba atômica. Igual teve em Goiânia lá, aquele césio, né, aquele acidente. Ou então, uma mulher que está grávida e inadvertidamente faz uma radioterapia na região da pelve, uma irradiação muito forte. Só isso. Mas tomar um remédio, mesmo que seja um remédio controlado, não. Mas então eu queria frisar isso. Com 5 semanas já acontece passagem de sangue para o bebê. E nessa viagem mágica, maravilhosa, eu vou trazer algumas coisas que acontecem com o embrião ao longo desse processo de desenvolvimento. Por exemplo, com 6 semanas, esse embriãozinho já é sensível à luz, já reage à luz. Se colocar uma luz intensa, ele vai mexer de acordo com o estímulo luminoso. Com 7 semanas, o bebê já movimenta os seus membros e já existem batimentos cardíacos. Com 9 semanas, é o que a gente chama, terminou o período embrionário, começa o período fetal. Existem sinapses corticais a pleno vapor. Olha o tamanho que já está esse bebê. Aqui estão os dedos, então os centímetros aqui. Já está grande, já tem 4 centímetros.
Então, no período 9 semanas. Mas tem gente que acha que isso é pouco demais, mas nessa fase as células do cérebro já estão fazendo conexão, já estão se desenvolvendo, e é assim também que funciona o nosso cérebro quando nós pensamos. Então, se já existem sinapses corticais a pleno vapor, isso indica uma ação cerebral intensa, e nós não podemos dizer que esse bebê pensa, mas nós podemos supor algumas coisas a partir disso. Existe uma intensa função cerebral. O bebê já pode chupar o seu polegar, pode engolir o líquido amniótico, é capaz de agarrar as coisas, pegar, abrir a boca, mover a língua, ele vai abrir e fechar as pálpebras. Existem movimentos oculares. Olha que interessante, quando nós estamos no sono REM, de madrugada, aquele sono profundo, 3, 4 horas da madrugada, o sono mais profundo e que renova o nosso ser, nós temos um movimento rápido dos olhos, movimentos oculares. Aí eu fico pensando, bebê, está sonhando? Existe essa possibilidade? Mas é fato que nessa fase já existem movimentos oculares nitidamente. Então, com 11 semanas, nariz e lábios estão completamente formados, já produz expressões faciais, é capaz de sorrir. Parece piada, porque é o tamanho do bebê, 6 centímetros, com 11 semanas, 6 centímetros, o bebê já é capaz de sorrir. Sorrir. E isso é percebido através de ultrassonografia e um exame mais invasivo do que a ultrassonografia, porque a ultrassonografia você pode usar uma sonda pelo abdômen ou intravaginal, que é bem mais precisa que a abdominal, mas também é possível usar um instrumento chamado fetoscópio. O fetoscópio é uma sonda parecida com esse diâmetro, é uma câmara de TV com uma forte fonte de luz que é introduzida pela vagina, como no exame de ultrassom, penetra o colo do útero e fica encostado na bolsa amniótica, e o fetoscópio vê, e essas imagens que eu estou mostrando são de fetoscopia. Então, é possível, sim, afirmar isso aqui. Isso não é afirmação, isso é afirmação da embriologia, da ultrassonografia. Okay? Nós tiramos isso dos livros tradicionais. Então, tá aí. Essa imagem, por exemplo, mostra aqui o sexo masculino. A gente sabe que com ultrassom a gente garante o sexo com 16 semanas. Com 12 já dá para ter uma boa ideia, mas aqui com 11 semanas pelo fetoscópio já é capaz de perceber, né? Bom, 12 semanas. Já movimenta todas as articulações, tem muitas papilas gustativas na língua, já estão maduras, a bexiga já está formada, já produz mecônio, que são as fezes, os braços já estão proporcionais ao corpo e já reage fortemente à luz. De 13 a 15 semanas, já secreta um punhado de hormônio cerebral, TSH, hormônios reprodutivos. Aliás, é nessa época aqui que a mulher já produz todos os óvulos que ela terá durante toda a sua vida. Aliás, ela tem aqui cerca de 4 milhões, e quando nasce, ela tem pouco mais de 1 milhão. Então, ela perde muitos óvulos durante a própria vida fetal. Mas tudo já é produzido nessa época, muito cedo. Já está definido aqui quando ela vai entrar na menopausa, por exemplo, a capacidade reprodutiva dela. Interessante, né? Então, a pele já é não é transparente, fininha. O desenvolvimento das partes cerebrais, da face, das vias aéreas, formam-se as células da medula óssea do sangue e responde ao estresse. Olhe bem, o bebê libera endorfinas e cortisol. Existem vídeos mostrando reações do bebê, do feto, a estímulos agressivos a ele, com expressões de horror, de medo. Ele se retrai. Eu não trouxe porque eu acho que não é pertinente para a gente trazer aqui. Mas eu acho importante trazer essa informação, que nessa época o bebê ele responde aos estímulos, ele foge daquilo que pode agredi-lo. Ele foge. Se eu coloco uma pinça dentro do útero, ele foge, porque pode machucá-lo. Se algo encosta nele, ele tem a tendência de tirar, como se fosse eu perante uma chama, porque pode me machucar. Então já existe uma reação fetal intensa, isso é bem documentado. Então, olhe bem, já é bem grande, tem tudo, né? Os dedinhos, enfim. De 16 a 20 semanas, a retina já funciona, ele já consegue, então, fazer registros visuais. Já tem esmalte nos dentes, movimentação da laringe, de alguma forma o bebê, ele articula, ele utiliza o aparelho da fala. É muito precoce, né?
Já tem movimentos respiratórios, apesar dele estar imerso em líquido, mas ele já esboça os movimentos respiratórios. Estabelece o ciclo circadiano dia e noite. Geralmente o bebê dorme junto com a mãe. Então ele já começa a entender o que é dia e o que é noite, porque percebe bem a luz, a retina já está bem formada. O ouvido está maduro, portanto ele pode ouvir. O bebê já apresenta registros daquilo que ouviu. Porém, meus amigos, é tão interessante que eu estou falando de 16 semanas. Só que tem pesquisadores que mostram, através de regressão de memória, registros de uma época precoce, anterior a essa aqui. E existem pessoas dentro da filosofia que estudam filosofia da mente. Existem duas correntes de pensamentos dentro da filosofia da mente. Uns que acreditam no materialismo, que o pensamento, o psiquismo é uma produção do cérebro, como nós apresentamos. E tem outros que acreditam no que a gente chama de memória extracerebral. Porque se o bebê ouviu, registrou alguma coisa que ele não captou pelo ouvido, porque não estava maduro, digamos, com 10 semanas, antes desse período aqui, como que ele registrou isso, se não foi pelo ouvido? Então, eles chamam isso de memória extracerebral. Tem um registro, mas não foi passado pela via tradicional, que é entrar pelo ouvido, chega no cérebro, faz o registro no cérebro. Então, nós temos que pensar nesse fato. Os filósofos da mente acreditam, uma linha deles, na memória extracerebral. Eles dão esse nome para esse tipo de registro. É curioso, né? Muito bacana. Bom, então o bebê já está bastante interativo. Com 16 semanas, uma mulher que já teve filho, em geral, consegue perceber o movimento do filho. E ela pode interagir. O segundo filho em diante, do primeiro filho é geralmente 20 semanas, né? O primeiro filho é com 20, o segundo em diante é 16, porque já sabe o que é. Olha bem, pessoal, a cara do bebê é impressionante. É um bebê mesmo, é um ser humano, nitidamente, né? Está na metade da gravidez ainda. São 40 semanas. 20 a 24 semanas, diferenciação cerebral assimétrica nos hemisférios, quer dizer, cada um com a sua função já bem definida, com a sua característica, como vai ser no adulto. A parte digestiva está completa, os olhos já fazem aquele movimento típico do sono REM da madrugada, as pálpebras se abrem com 20 semanas. E entre 25 e 28 já pode até nascer. Tem bebê que hoje nasce até mais cedo que isso e sobrevive. Né? Então, mas 28 semanas a gente vai parar por aqui com essas demonstrações, porque é um bebê que já tem uma condição, já tem surfactante alveolar, com 24 semanas, já permite o pulmão respirar no ar ambiente. Então, é um desenvolvimento muito rápido, muito fenomenal. Então, fica a pergunta para nós aqui, para os filósofos da mente, que acreditam que o psiquismo é uma secreção do cérebro, e para nós espíritas, que acreditamos na reencarnação. Onde está localizada a mente? É no cérebro? É no espírito? Onde que está? Vamos ter essa pergunta em mente, né? Então, isso é importante por quê? Porque nas decisões bioéticas que nós temos que tomar, como eu coloquei aqui no começo da fala, perante a eutanásia, perante a interrupção da gravidez, perante a pesquisa com células-tronco, perante a fertilização assistida, que deixa lá no laboratório congelado o embrião, e o que vai ser feito dele, é importante nós entendermos que princípios éticos que norteiam essas nossas atitudes. Então, existem duas escolas de bioética, dois paradigmas básicos que eu queria compartilhar com vocês. Existem outros, mas basicamente são esses dois. Então, primeiro, o paradigma pragmático utilitarista, típico daqueles países maravilhosos que nós queremos visitar e que povoam os nossos sonhos, talvez as nossas lembranças reencarnatórias, né? É o paradigma dos países do primeiro mundo, dos países europeus, dos países nórdicos, Suécia, Finlândia. Então, é o nosso sonho de consumo, talvez até de morar, né? De visitarmos, de termos aquele padrão de vida, porque, afinal, eles têm o melhor índice de desenvolvimento humano do nosso planeta. Porém, é um paradigma utilitarista. Ele é pragmático. Ele é baseado numa trindade bioética, da beneficência, que é, primeiro, não fazer mal ao ser humano. Eles acreditam nisso, que o paciente deve ter autonomia, o paciente é um sujeito da atenção, mais importante é o paciente, e essa pessoa ela merece todas as garantias sociais. Então, são premissas desse paradigma. Porém,
no entendimento dos utilitaristas, a qualidade de vida é mais importante que a dignidade de vida. E dignidade de vida, eles são materialistas. Eles pensam em maximizar o prazer, minimizar a dor e aumentar as liberdades individuais. É por isso que eles querem trabalhar menos horas e ganhar o mesmo salário ou até mais, não é assim? Então a França está quebrando lá o seu Instituto de Saúde por causa disso. Eles querem mais liberdades individuais. A busca pelo prazer nesses países é imensa, no nosso também mas é muito grande. E questão de minimizador. Esse paradigma valoriza essas situações. Bom, olha só. Eles acreditam, então, que qualidade de vida temos nós aqui, só nós, que pensamos, que falamos, que podemos nos exprimir. Nós temos dignidade de vida. Porque todo ser autoconsciente tem direito à vida. Todo ser autoconsciente. Embrião, meus amigos, é autoconsciente? No entendimento deles, não. A pessoa que tem esquizofrenia, está em surto, tem autoconsciência? Não. Alzheimer grave, tem Não, tem. Então, vocês já entenderam que a eutanásia está liberada. Assim como o aborto também não é problemático, já que o embrião ele não tem autoconsciência. Bom, então, dessa forma, os embriões recém-nascidos deficientes e pacientes terminais, eles não têm direito a uma dignidade de vida, porque a gente está preocupado mesmo com a qualidade de vida, o que me permite gozar a vida. Esse negócio de dor, vão abreviar a vida, né? O segundo paradigma, personalista, ele diz o seguinte, ele fala de um respeito incondicional à vida. O conceito de pessoa humana é ontológico, ou seja, começa com a concepção. Desde que começou a vida, ou seja, desde que houve a fecundação, então existe dignidade de vida, existe respeito à vida humana. E dignidade de um contínuo, da concepção até a morte. Não existe interrupção. Toda pessoa tem dignidade de vida, quer seja o anencéfalo, quer seja o assassino, quer seja o psicopata, todos têm dignidade de vida, cada um na sua condição reencarnatória, mas todos têm direito a esse bem que nos foi concedido, a essa dádiva. Bom, então basicamente isso. O paradigma espírita é um desdobramento do paradigma personalista. Então veja bem, nós temos o paradigma personalista, nós temos o paradigma personalista espírita, porque nós acreditamos nisso tudo, que todo ser humano tem dignidade, porém, os personalistas, eles não são reencarnacionistas, eles não são espíritas. Pode até ser, mas na bioética, na academia, não se fala disso, de reencarnação. Porém, aqui dentro do centro espírita e nos congressos já se começa a falar sobre isso. A reencarnação traz um sentido especial à vida da pessoa, né? Porque nós temos um passado. A nossa fala de hoje não é de reencarnação, mas nós já sabemos que hoje nós estamos vivendo segundo tudo aquilo que nós já vivemos no passado e estamos aqui para aprender. Isso é uma oportunidade importantíssima. E se a pessoa tem um problema de anencefalia, pode ser porque foi um suicida. E ela precisa então se reaver consigo mesma, apaziguar intimamente, e é nesse corpo miserável, nesse corpo sofrido, bendito corpo, que vai guardar para ela a condição de recuperação interior, de reencontro das suas emoções, vai se reequilibrar. Então, o paradigma espírita, através da reencarnação, nos faz, de fato, consolidar esse pensamento personalista. A dignidade é ontológica, ou seja, o espírito, desde que ele tem essa condição de espírito, ele já passa a ter direito a essa vida. Isso é uma dádiva divina, não cabe a ser humano nenhum interferir nisso. Existe, tem dignidade. Ponto final. Existe uma filogênese do princípio espiritual, ou seja, antes de nós termos a condição humana, o princípio espiritual que se transformou em espírito, foi individualizado num ser humano, já passou por outras experiências. Então, nos leva a pensar também nesse respeito ao princípio espiritual que experienciou por outros filos, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, seres humanos. Então, existe uma dignidade para o ser humano filogenética. É muito anterior. Então, a origem da vida
de onde vem? A vida do Espírito nós não conhecemos, né? Quando Deus criou o Espírito, nós não conhecemos. E a vida, meus amigos, é uma só, não é verdade? A vida é uma só. Não tem duas vidas. Nós temos uma vida, onde o princípio, o Espírito, ele pode estar mergulhado na matéria, pode estar no mundo espiritual, mergulhado na matéria. Ou seja, o princípio espiritual, a alma, pode estar encarnada ou desencarnada, mas a vida é uma só. E nesse sentido a gente não morre. Então, a origem da vida está onde? Há muito tempo, e a gente não sabe como isso começou. Isso é um segredo, está dentro dos segredos de Deus para nós, nesse momento presente. Então é difícil nós falarmos desse início. Nós podemos falar do início da vida material, da atual experiência do indivíduo. Eu que nasci há 53 anos atrás, aconteceu uma fecundação lá, e eu nasci. Então, estou falando dessa personalidade, Paulo Batistuta. Mas e a minha última? Eu não sei, ainda bem, né? Porque ficar sabendo também não deve ser bom. Mas, enfim, a outra, e a anterior, todos esses indivíduos, essas experiências que eu já vivi, e cada um de vocês já vivemos, né? Onde é esse princípio? Então, olha onde nós estamos entrando, em que discussão nós estamos tocando, quando nós falamos do princípio da vida. É a vida material? É a vida espiritual? Então, de qualquer forma, alguns cientistas diriam o seguinte, por exemplo, Erwin Schrödinger, ele acha o seguinte, que ele é um dos criadores da física quântica, ele não é médico, ele é um físico, e ele acha que o embrião, ele não é um mero amontoado de células, ele acha que o embriãozinho, essas células aqui, sabiam que aqui está mostrando uma gástrula, aqui deve ter 16 células, vai até 32, né? Cada célula dessas aqui vai dividir em milhares de outras células, cada uma com a sua especificidade. Então ele fala que isso aqui já tem o projeto tetradimensional do ser humano, e é verdade. O embrião já contém o que será um indivíduo adulto, maduro. Mas o que define esse desenvolvimento? A medicina não sabe, a biologia não sabe. Não sabe. É como se, o que eles acreditam, os biólogos, é como se você pegasse, para fazer uma casa como essa aqui, a gente precisa de quê? Precisa de cimento, precisa de tinta, precisa de luz. Aí vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos esses materiais, vamos botar no pátio ali, no terreno ali fora, e por uma obra do acaso, do divino, isso vai se montando dessa forma aqui, vai dividindo magicamente. A biologia não sabe o que faz essa divisão. Quem governa tudo isso? Não se conhece. Olhe bem, não se conhece. A ignorância da nossa ciência ainda. Bom, então, tanto o Schrödinger como a Kate Moore, que é a maior embriologista que estuda embriões no mundo hoje, eles acreditam que existe esse contínuo que vai do ovo até o ser adulto, que vai falecer espontaneamente. Nós não podemos interferir neles, porque tem uma vida. Bom, olha só que interessante. Existe uma enzima produzida pelo embrião, aído. Essa enzima procura neutralizar uma substância, que é o triptófano, que é produzido por leucócitos, por células de defesa da mãe, linfócitos T. E essas células T fariam uma rejeição ao embrião. Então, naturalmente, a gente fala que o embrião, muitas pessoas falam que o embrião é um parasita da mãe, né? Eu não concordo com isso, mas enfim. E é um corpo estranho no corpo da mãe. Ele vai tirar substâncias da mãe. A mãe tem uma tendência a eliminar. Nesse sentido, é verdade, tem sim. Tem células que produzem veneno para o feto, mas o feto neutraliza, ele consegue neutralizar. Porque tem pessoas que dizem que a mulher tem direito ao seu corpo e que o embrião é parte do corpo da mulher. Talvez esse estudo, que foi produzido, que foi publicado na revista Nature, que é muito importante, seja um indício de que, de fato, o embrião não é parte do corpo da mulher. O embrião não é parte do corpo da mulher. A mulher tem a tendência, sim, de produzir uma substância que vai expulsar o embrião, mas o embrião se defende. Olha só que fantástico isso. Ele é um indivíduo. Agora, olha só outra coisa, para os materialistas é um golpe na vaidade humana. Quando terminou o projeto Genoma, a pesquisa do projeto Genoma, eles acreditavam que iriam encontrar cerca de 100 mil genes para a espécie humana. E a decepção foi que encontraram 25.550 genes, só 300 a mais do que no rato.
Olha só, hein? E quase a mesma coisa que um milho. A nossa diferença para um chimpanzé é de 0,3% de diferenças em termos de genes. Mas genes, meus amigos, o gene, eu falei aqui de fazer uma casa, de pegar a lâmpada, pegar o cimento, a pedra, e de pegar os materiais de construção e botar no pátio, não falei? Mas nós precisamos de um projeto de construção, certo? De uma planta. Aí tem um projeto hidráulico, projeto arquitetônico, projeto hidráulico, projeto elétrico, tudo mais, né? Isso, nós podemos dizer que esse projeto são os genes. Os genes que estão lá no cromossomo, a nossa carga genética, é o projeto. Agora, quem vai ler o projeto e dar as ordens para o pedreiro fazer assim o assado? Quem vai dar essa ordem? Quem vai dar essa ordem? O materialista não sabe da resposta. Bom, mas vamos ver então, que interessante aqui, que esse foi o homem que foi o diretor do projeto Genoma. O Francis Collins, depois que acabou o projeto, ele disse, eles achavam que descobrindo os genes, descobririam os mistérios da vida humana. Ao término do projeto, ele declara, a complexidade do ser humano surgiu de alguma outra fonte pela qual devemos começar a procurar. Não é os genes. Os genes estão a serviço dessa fonte, que nós podemos chamar de espírito, né? E o Craig Venter, que ele foi dono de um laboratório privado que ajudou a sequenciar os aminoácidos dos genes. Há duas falácias a serem evitadas, nesse momento lá em que eles terminaram a pesquisa. O determinismo, a ideia de que todas as características de uma pessoa, todas as características estão impressas no genoma. Isso é uma falácia, é um erro. E outra, o reducionismo, descoberta a sequência dos genes humanos, faremos uma descrição casual completa da variabilidade humana. Os genes não conseguem dar conta disso. Então nós precisamos de alguma coisa além da matéria. E isso é fantástico, vindo de um cientista. Esse outro homem foi considerado quase um herege em Cambridge, na Inglaterra, quando ele apresenta a sua pesquisa dos campos morfogenéticos, que eu não vou entrar em detalhe, mas ele diz o seguinte, que todos os cristais, os animais, os seres humanos, tudo que existe na criação, tem um campo energético, um campo magnético, que ele chama de campo morfogenético, que está por trás da forma física. E aí, talvez, o Rupert Sheldrake, ele tenha nos trazido a chave para entender quem faz essa divisão, quem orquestra, quem é o maestro disso tudo. A doutrina espírita tem a teoria do perispírito, que combina muito bem com a teoria morfogenética desse pesquisador de Cambridge, que ainda é vivo, e que revolucionou a biologia atual, porque a biologia é eminentemente materialista, e ele fala de um princípio que não é detectado materialmente, um campo morfogenético. E ele dá o exemplo de um ímã. Quando nós pegamos um metal imantado, um ímã, e nós aproximamos desse ímã limalhas de ferro, o que acontece? Elas são atraídas, não é isso? Atraídas. E atraídas segundo esse desenho caprichoso aqui do campo magnético desse ímã. Não é uma atração aleatória, tem uma ordem por trás disso, tem uma ordem no desenvolvimento do embrião a partir do campo morfogenético, do corpo bioplasmático, do perispírito, como nós quisermos denominar, que é a mesma coisa que o Rupert Sheldrake vem mostrando hoje dentro da ciência médica. Ou seja, a formação do embrião responde aos impulsos de um campo morfogenético chamado espírito. Então, a formação do embrião não é pelo acaso. Tem espírito desde o começo. O acaso não explica a vida. Olha só essa outra afirmação desses dois irmãos. E esse outro pesquisador. Eles dizem o seguinte, que para funcionarem os 20 aminoácidos que nós temos, tudo que nós temos no nosso corpo tem 20 aminoácidos trabalhando conjuntamente. Presentes no zigoto e em nós. Serão necessárias 2.000 enzimas. Agora, quem diz que a vida é fruto de um acaso, esbarra nisso aqui. A chance dessa organização ao acaso é 10 elevado a 1000. Ou seja, impossível. Esse acaso aí que acontece todo dia, que acontece aqui no Brasil,
são 3 milhões de crianças por ano só no Brasil. Ao acaso? Não é por acaso, né? Então a chance do acaso não explica. Então, meus amigos, agora a medicina vem perguntando como essa vida intrauterina pode influenciar, criar impacto na nossa vida de adultos. Como os 9 primeiros meses da gravidez podem influenciar o resto da sua vida. Como? Isso é a teoria de Barker, um pesquisador inglês de Oxford, que uns anos atrás ele estava estudando o efeito da desnutrição intraútero de jovens que viveram fome intraútero na Polônia. Eles foram estudados na época do alistamento militar e as suas mães viveram em campos de concentração. Então ele começou a observar o comportamento do colesterol, da glicose, ou seja, essas coisas que a gente conhece, né? Doença do coração, diabetes, tudo mais, do ponto de vista material. Isso hoje criou uma revolução. Antes era chamado de ponto de Barker. Hoje já é uma teoria completa e aceita, não é mais uma suposição. Ou seja, a vida intrauterina pode definir muito a nossa vida de adultos. Doenças que vão acontecer, o desenvolvimento do nosso corpo, etc, etc. Isso estão falando do corpo. E da alma? E do psiquismo? Porque hoje a medicina já está na revista Time, uma revista igual a Veja lá nos Estados Unidos, eles falam dessa preocupação com a parte material e da parte psíquica. Então nós podemos falar também muita coisa. Por exemplo, a psicanálise vem fazendo uma subversão. Olha só, existe um psiquismo fetal arcaico no feto. A psicanálise é ordinariamente materialista. Acredita que o psiquismo é estruturado pela palavra. Ou seja, quando a pessoa começa a interagir com a palavra. E eles não acreditavam, não tinham desenvolvimento sobre essas ideias a respeito da vida intrauterina. Mas esse autor argentino já vem nos falando de um psiquismo arcaico no feto em 77. Há um ego desde a concepção, o ego fetal. O sujeito pode regredir as suas experiências intrauterinas quando suas vivências psíquicas atuais forem dolorosas ou intoleráveis. Ele acreditava sempre nessa regressão para a condição intrauterina, que é um erro, né? O ego ideal é igual ao ego fantasia, de retorno ao ventre materno, o lugar de proteção, o lugar seguro. Nem sempre, né? Porque muitas mulheres rejeitam. Então, nem sempre. Bom, e o indivíduo retorna a essa condição fetal durante o sono, que é um outro equívoco, né? Agora, interessantíssimo esse estudo aqui do Dr. De Casper, em 1980, também foi publicado na revista Science, que é uma revista importantíssima para a ciência. Ele diz o seguinte, que ele diz que os bebês interagem com suas mães, e ele sugeria que as mulheres contassem uma história, gatola na cartola, em voz alta, para os seus bebês. Elas falavam a história em voz alta, grávidas. Meio ridículo, né? Mas a partir de 20 semanas, quando o ouvido já está funcionando, elas contavam a história. Depois, quando essas crianças nasciam, elas mudavam o padrão de sucção no peito, quando a mãe falava a história. Ou seja, elas escutaram dentro do útero, num ambiente calmo de proteção. Quando elas estavam agitadas, ansiosas, elas escutavam a história, na voz da mãe, elas mudavam o comportamento. Se essa mãe contasse a história em outro idioma, a criança não identificava. Se outra pessoa contasse a história, ela não identificava. É interessante. Então, olha que coisa impressionante. Ele acha que tem o estímulo auditivo é importante e a criança recorda disso. Então, com isso, ele quer dizer que tem um psiquismo fetal. Isso já em 1980, numa época bem materialista, né? Existe um protopsiquismo embrionário fetal. O feto é sensível a estímulos maternos, próprios dela e do meio ambiente. O bebê responde corporalmente a esses estímulos, de agressão, inclusive. Registros da vida fetal, olha bem que importante, influem na vida pós-natal. Isso é um pesquisador da psicologia. Então ele diz o seguinte, não vejo razão para duvidar que o feto, a termo feto maduro, já tenha uma personalidade. Parece-me gratuito e sem sentido que o fato físico do nascimento seja algo que cria a personalidade que antes não existia. Então ele acha que não começa do zero ao nascimento, já tem alguma coisa ali, né? Já tem algum. É muito razoável supor que esse feto, ou mesmo o embrião, tenha uma mente que algum dia possa ser descrita como muito inteligente. A opinião dele
em 2012, né? Bom, o trabalho dessa pesquisadora aqui é fantástico, a Alessandra Piontelli. É uma médica psicanalista italiana, e a Piontelli, ela trabalhou com ultrassonografia, ela fazia ultrassonografia a cada 15 dias e submetia essas mulheres à ultrassonografia e observava o comportamento dos bebês. E depois ela acompanhou essas crianças até 5 anos de idade, ela como psicanalista, até 5 anos de idade. E algumas mantiveram contato com ela até a publicação do livro, ou seja, 20 anos depois do exame de ultrassom intraútero. E ela observou que existe um contínuo entre o comportamento de vida dentro do útero com aquilo que o bebê vai apresentar depois que ele nasce. Ou seja, bebê que é agitado, que mexe muito dentro do útero, vai ser bebê calminha quando nasce, né? Ó. Não. O bebê ele vai manter esse comportamento. E ela estudou, inclusive, gêmeos. E quando ela estudou os gêmeos, foi fantástico, porque ela viu que um gêmeo tinha um comportamento, o outro tinha outro comportamento diferente. Posteriormente, também assim acontecia. Tinha um controle, porque você pode falar assim, não, a influência é da mãe. A mãe que está induzindo a um comportamento diferente, mas no caso é a mesma mãe, o mesmo útero, duas personalidades, porque são 2 bebês, e eles reagiram de forma diferente ao longo da sua vida. Então, os bebês reagem aos estímulos que recebem intraútero. O matroambiente, o ambiente materno, não é estático nem homogêneo. A própria mãe, durante a sua gravidez, ela vive experiências diferentes, e isso gera reações diferentes nos seus bebês. E ela aponta que cada bebê tem uma personalidade intraútero. Ela não é religiosa, essa mulher, tá? Olha só que interessante que foi publicado na revista Mente e Cérebro em 2008. O estado emocional da mulher reflete no bebê. Documentários com ultrassom. A mulher está relaxada, está feliz, o bebê está sorrindo. A mulher está triste, o bebê também está. Com imagem, hein, pessoal? O caso da bebê Leia, acho que a gente não vai ter tempo. No caso da bebê Leia é muito curioso. É o seguinte, na França o aborto é permitido. A Myriam Chezet, ela é francesa, trabalha lá na cidade de Berkeley. Ela inaugurou a ausculta psicanalítica de fetos, de bebês recém-nascidos. Porque isso não existia na psicanálise. Mas ela, como psicanalista, desenvolveu esse método. Materialista, não tem religião. Essa mulher descobriu o seguinte, no caso desse bebê Leia, ela era uma criança uma gravidez gêmea. E essa gravidez, uma das crianças estava com um grave problema de saúde e ia sobreviver pouco tempo depois do nascimento. Essa era a suposição dos obstetras. Então, o casal discutiu lá com o médico, decidiram abortar, introduzir uma substância dentro do útero. Isso fez que o bebê morresse, o bebê com a deformação morresse, e 2 semanas depois, eles fizeram a cesariana e tiraram o outro bebê, a bebê Leia. Essa bebê nasceu, ela não queria mamar, ela não queria comer, ela estava deprimida. Deprimida. Esse foi o entendimento da psicanalista, que fez um trabalho enorme, porque essa menina, ela conviveu com a sua irmãzinha a gravidez toda, era a companheira dela, e subitamente pararam os movimentos, a gravidez, a vida daquela criança foi suprimida, e ela ficou nesse ambiente, convivendo com o defuntinho, sem saber, sem poder agir, sem poder reagir. E quando ela nasceu, ela também negou a vida, ela não queria se alimentar. Então ela demorou 4 dias, depois de muita intervenção, de muita palavras para ela nascer. Palavras como o que aconteceram no caso da bebê Karina, que é um outro caso interessantíssimo. Essa bebê nasceu e tinha já umas horas que ela estava ali nascida, e ela não queria mamar, ela se negava a mamar. E então o que estava restando para essa bebê era passar uma sonda e dar leite artificialmente. Era essa a conduta que a equipe médica ia ter. Aí ela foi chamada, a Myriam foi chamada. E ela fez o seguinte, marido, mulher, criança, e ela no quarto, ela perguntou, como é que foi a gravidez? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? Ah, foi tudo tranquilo, não sei o que está acontecendo, que essa criança agora está desse jeito, está repetindo tudo de novo. Repetindo? É porque na gravidez anterior, o bebê morreu dentro do útero. Esse casal teve uma gravidez e o bebê morreu dentro do útero. E agora, nessa gravidez, eles não fizeram quartinho, não fizeram enxoval, eles não criaram um ambiente emocional para esse bebê.
E o bebê nasceu, a Karina nasceu, ela também não queria mamar, ela não sentia acolhida. A Miriam Xé olha para ela, na frente dos pais, depois de entender essa história, fala assim: Karina, é o seguinte, seu irmão não teve chance, ele morreu dentro do útero, ele não teve chance. Você nasceu com vida, mas você tem que tomar uma decisão de querer viver. Isso depende de você, e para isso você precisa mamar. Os seus pais não te acolheram porque estavam sofridos, era uma grande dor, e trabalhou nesse sentido. Ela saiu, a bebê mamou. Olha que impressionante. Então, Palavras para Nascer, é o nome do livro dela, né, traduzido em português. Ela tem esse outro livro, tem outros, se os bebês pudessem falar. Nós achamos que os bebês não podem falar, nós achamos que os bebês não pensam, porque eles não falam. Mas depois, quando a pessoa faz regressão de memória, vai à fase de bebê, ela fala tudo que ela registrou. Então, os bebês são inteligentes, né? Tem esse psiquismo ativo. Bom, o Dr. Thomas Verne, que é um canadense, ele diz que o feto pode ver, entender, tocar, degustar e mesmo, a um nível muito primitivo, aprender intraútero. Mais importante, ele é capaz de sentimentos, menos elaborados que os adultos, é lógico, mas bem reais. Bom, há emoções negativas, passageiras ou acontecimentos geradores de estresse que vão interferir no afeto entre mãe e bebê intraútero. Ou seja, a mulher que deseja, o marido que deseja ou não a gravidez, por exemplo. O perigo existe quando o feto não se sente rejeitado pela mãe, ou quando as suas necessidades físicas e psicológicas são sistematicamente ignoradas. Ou seja, pessoal, não é tolice essa coisa de ficar conversando com o bebê. Pode conversar falando mesmo, mas a mulher muda, que não pode falar, ela também pode conversar com o seu bebê mentalmente. O bebê capta tudo isso. Já tem estudos mostrando que o simples pensamento já impressiona. O acolhimento, você é muito amado, você é muito querido, meu bebezinho, estou te esperando, nós vamos construir uma vida, nós vamos ter uma chance juntos. Isso é fundamental. Bom, eu não vou contar o caso Cristina. Um trabalho fantástico feito aqui no Brasil de regressão de memória nos diz o seguinte: a partir de pessoas adultas que regrediram a vida intraútero. Então as pesquisadoras chegaram à conclusão: o feto é dotado de sentimentos, lembranças e consciência, pode ver, ouvir, degustar, entender, aprender de forma rudimentar, manifestar sentimentos. Pode acionar tendências conforme as influências, ou seja, a mãe que está feliz, o bebê fica feliz. Aqui, ó, aquelas fotografias que eu mostrei. A mãe que está deprimida tem que ir para o psiquiatra tratar a depressão, porque senão o bebê vai desenvolver também essa tendência que a mãe está vivendo na gravidez. Tem que tomar remédio antidepressivo na gravidez, sim, porque isso é lesivo demais para o bebê ser gerado num ambiente como esse. Ele precisa, e a mulher também precisa, né? A principal fonte de estímulos para o bebê é a mãe. E que estímulos? Pensamentos, sentimentos e sensações. O pai também influencia. O bebê tem necessidades intelectuais efetivas de ser amado. Isso vai fortalecer a sua autoconfiança como adulto. O feto pode rejeitar a mãe. Por exemplo, eu não quero nascer nessa casa, é muito pobre. Essa mãe é muito fraquinha para mim, eu não quero. O bebê também pode rejeitar isso. E os sentimentos predominantes da mãe na gravidez podem predispor o feto aos mesmos. Olha só que riqueza que nós temos hoje de conhecimento e como isso vem casando com o nosso pensamento dentro da doutrina. É muito rico, é muito fantástico. Não vou contar esses casos, porque o nosso tempo já está acabando. Eu vou deixar o PowerPoint. Então, vamos fazer o seguinte, Roberto, você briga comigo não, hein? Público que pediu. Olha bem, 750 casos de regressão de memória, isso está no livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Ele leu o livro da Ellen Van Bach, essa pesquisadora, uma psiquiatra americana, que trabalhou com regressão de memória. E olha bem o que ele coloca. Pessoas que estavam em transe, no transe, falaram da sua experiência de nascimento. Como as pessoas são tolas por não saberem o que os bebês desejam. É por aquilo, né? O bebê não fala, você acha que o bebê é bobinho. Senti-me desapontado ao observar que a alegria que eu experimentava ao nascer não encontrava eco aqui fora. Eu estava lúcido e alerta, mas as pessoas que me cercavam não sabiam disso. Achava que ele era igual o tomate bem madurinho na feira, que você não aperta muito para não estragar, só isso.
É só isso. Senti-me indignado no canal de parto porque eu estava sendo forçado para sair antes do tempo que desejava. Logo nasci. Logo que nasci, eu observei a parede de um branco intenso. Eu não estava consciente do sentimento, não estava consciente do sentimento das demais pessoas por causa da minha imensa fúria. Olha o que ele está dizendo. O estado emocional do bebê é muito ativo e ele consegue perceber por telepatia, por algum tipo de percepção, o sentimento das pessoas. E como ele estava furioso, ele não conseguiu fazer isso. Mas percebe, né? A riqueza. O médico se mostrava ocupado com a tarefa do parto e despreocupado de mim como pessoa humana. É automático. Tive vontade de rir deles, eu não sei porquê. Eu acho que foi porque eles não sabiam realmente quem eu era e nada sabiam acerca do que é nascer. Minha avó era torpe. Minha avó era torpe. Primeiro eu pensei que era uma enfermeira, mas logo eu percebi que ela era minha avó. O cara percebeu, a avó devia ter rejeitado esse menino, né? Bom, vamos passar adiante. Em que momento a alma se liga ao corpo? Então, na pergunta 334, Allan Kardec faz essa pergunta e a resposta é: dos espíritos. A união começa na concepção, entrada do espermatozoide no óvulo, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, começa na concepção. Eu alerto a todos vocês que no manual do Ministério da Saúde sobre contracepção de emergência, ou seja, gravidez indesejada, eles consideram que concepção não é isso aqui. Eles consideram que concepção é a nidação, a implantação do ovo no útero. Eles criaram esse conceito, porque a embriologia não diz isso. Okay? Então estejam alertas que concepção é a entrada do espermatozoide no ovo. A vida psíquica e comportamental da gestante influenciam muito o feto. Aí deve começar a educação. O espírito Camilo, pelo nosso querido Raul Teixeira. O espírito goza parcialmente de faculdades durante a gestação. Então o espírito tem faculdades. Desde a concepção, o espírito começa a ser tomado por uma perturbação, um torpor, que ele indica que se inicia uma nova existência corpórea, um torpor. Essa perturbação cresce continuamente até o parto. À medida que o nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a sua lembrança do passado, do qual ele deixa de ter consciência quando encarnado. Ainda bem. Agora, que interessante que o Camilo nos fala. O estado de lucidez mais dilatado durante a gravidez não é uma regra entre nós aqui, réis mortais, mas é uma exceção na nossa condição. Então, quem teria lucidez durante o período de reencarnação? Ah, uma grande alma, mas nós aqui que comemos arroz com feijão e temos nossos defeitos, aí eu acho que é mais ou menos isso que o Camilo traz. Bom, também não vou entrar nisso aqui. Queria deixar como fala final uma fala de Jesus, né, que a gente pode entender do ponto de vista figurado, mas também do ponto de vista direto. Deixai vir a minhas crianças, porque eu vou dizer para vocês aqui no final que de cada 3 gestações, uma é interrompida por desejo das pessoas. Entre nós aqui no Brasil. Tá? Então, quando nós vemos essa fala de Jesus, deixai vir a minhas crianças, não as impeçais, porque isso é importante para a experiência existencial de cada um de nós. Esse assunto é delicado, eu acho que a gente não pode sair do centro espírita com um sentimento de culpa, porque se a interrupção da gravidez deliberada é muito frequente entre nós, por um outro lado, nós não vivemos na época de Moisés, onde Deus era aquele Deus de justiça e que falava do olho por olho e de dente por dente. Nós não vivemos essa época. Existe sempre a chance do recomeço. Existe sempre a possibilidade de cada um de nós trabalharmos por aquilo que nós acreditamos. E quando nós somos mais inexperientes, mais imaturos, podemos ter equívocos. Porém, uma vez arrependidos, uma vez amadurecidos, também podemos trabalhar
por uma causa. Por exemplo, como nos sugere André Luiz, em Evolução em Dois Mundos. Vai ajudar crianças. Tem tanta criança órfã por aí, tem tanta criança passando dificuldade. O seu núcleo de problemas está ligado a isso? Atua nisso. Então, mas eu gostaria de deixar a fala de Jesus inspiradora para nós, que nós refletíssemos muito nessa bioética do início da vida. O psiquismo fetal é uma realidade e nós nem sempre nos damos conta disso nas nossas ações cotidianas, mas que nós fortaleçamos a cada dia a nossa observação desses eventos que a sociedade nos traz, que a televisão nos apresenta, e que nós possamos ter a lucidez de usar essa doutrina maravilhosa, esses conceitos maravilhosos que o Espiritismo nos apresenta, contribuindo então para que nós tenhamos um aproveitamento melhor da nossa vida, da nossa existência, e que nós possamos seguir adiante, né? A gente pode seguir com o pé sangrando, com o coração meio doído. Na entrada aqui, né, Cléber? Perguntei como é que as coisas, foi muita luta, mas graças a Deus que nós temos, não pode parar, e que a gente continue então fortalecidos no amor misericordioso de Deus, como Jesus nos ensinou. Boa noite.